Olá, meus irmãos, estou com a palavra de Deus aberta aqui no livro do Evangelho de João, capítulo 2. Eu quero estar lendo alguns versículos para você. Diz assim: No terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidadas Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus disse: Não tem vinho. E disse Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo o que ele vos disser. E estava ali posto 6 talhas de pedras para a purificação dos judeus, e em cada um cabia 2 ou 3 metretas. E disse Jesus: Enchei-vos de águas as talhas. Encheram até em cima. E disse-lhe: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. Logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os empregados que tinha tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho? E Jesus principiou assim os seus sinais em Canaã da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então você veja que nesse texto que nós lemos, Jesus e os seus discípulos foi convidado para uma festa de casamento. Mas no terceiro dia faltou o vinho, porque naquela época o casamento era um casamento comunitário. Todos participavam e duravam de 4, 5, 6 dias, até 7 dias um casamento. Mas nesta ocasião em que o evangelista João está descrevendo, ele diz que faltando o vinho, a mãe de Jesus chamou ele e disse: Não tenho vinho. Mas Jesus, olhando para Maria, ele disse: O que tenho eu contigo, mulher? Até parece uma resposta um tanto estranha, mas é porque Jesus sabia a hora de revelar o seu ministério. Maria também já sabia que Jesus havia de cumprir um ministério. Por isso, o que ela faz com essa resposta? Ela chama os empregados e diz para eles: Fazei tudo o que ele vos mandar. E diz o texto bíblico que os empregados vieram e Jesus disse: Enchei as talhas de água. E tinham 6 talhas de água. Cada talha daquela cabia mais ou menos de 20 a 30 litros de água. E ali foram cheias até em cima. Então Jesus transformou aquela água em vinho. E tendo Jesus mandado tirar, levar o mestre-sala. O mestre-sala era aquele que comandava a festa de casamento. Era o que estava na organização. E o mestre-sala toma um susto, porque ele chama o esposo e diz para o esposo: nem todos os casamentos que eu possivelmente já realizei, todos é servido primeiro o bom vinho. E depois que todo mundo já tomou o vinho, já está bem satisfeito, aí o vinho inferior é servido. Mas você fez o contrário. Você guardou o bom vinho para o final da festa, porque não sabia ele que aquele vinho era o vinho que Jesus havia transformado. Era água e Jesus transformou em vinho. E aqui eu quero chamar a tua atenção. Muitas das vezes nas nossas vidas, nós se encontramos como essa situação deste casamento. De repente tudo vai bem. De repente está tudo tranquilo na nossa vida. Mas de repente acontece algo desesperador. De repente algo que não estava previsto acontece nas nossas vidas. E assim nós começamos a nos desesperar. Começamos a ficar preocupados.
Mas tenha certeza de uma coisa: se Jesus está na sua vida, não precisa se preocupar. Ele vai transformar a água em vinho, ele vai mudar toda a situação para te dar a vitória. E nós lemos no texto que Jesus transformou aquela água em vinho e foi tirado daquele vinho e levado ao mestre Sala, que quando provou, ele viu que era o melhor vinho que ele já tinha tomado. E assim também é na nossa vida. Quantas vezes na caminhada da vida nos encontramos num momento de dificuldade, de desespero, mas quando nós olhamos, se nós tivermos Jesus dentro da nossa vida, nos nossos corações, tenha certeza de uma coisa: ele pode transformar a situação desesperadora, ele pode mudar o quadro da situação, e você vai ver, você vai sentir, você vai perceber que é em meio àquele momento de dificuldade, ele vai transformar como ele transformou a água em vinho, e você vai viver o melhor momento da sua vida. Você vai viver a melhor fase da sua vida. Quando você achar que o momento é desesperador, que não tem saída, é aí que Jesus entra em ação. Jesus tem um propósito na sua vida, na minha vida, no momento certo, na hora certa. Basta só nós acreditarmos. Basta só nós entendermos que no momento em que nossas forças não conseguir, nossas forças não dá conta, aí ele entra com providência, aí que ele muda a situação, ele transforma o caos em bonança, aí que ele vem trazer a transformação. E eu quero deixar esta palavra para você. Você que me ouve, que está vivendo um turbilhão na sua vida, que olha e não consegue enxergar uma saída, que olha e não consegue encontrar uma solução para os seus problemas. Tenha certeza de uma coisa: como Jesus transformou a água em vinho e não deixou com que aquela festa de casamento fosse arruinado, e não deixou com que aquele noivo passasse vergonha por falta do vinho, assim Deus vai fazer na sua vida. Jesus não vai deixar você passar vergonha, Jesus vai tirar você desse caos, ele vai transformar a sua vida da água para o vinho. Ele vai entrar com providência na sua vida e você vai ver, as pessoas vão ver a mudança que ele vai fazer na sua vida. Por isso, fique com esta palavra e que Deus possa abrir o teu entendimento e que Jesus possa conduzir a sua vida. Ele está chegando aqui hoje, entrando no teu coração, e você receba esta palavra vinda do céu e que Deus possa abençoar em nome de Jesus.